Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Biologia. Essa atividade de Biologia é para o primeiro ano A, B, C, D e primeiro F, do quarto bimestre. Agora nós já mudamos aqui, ó. Estamos no conteúdo do quarto bimestre, então, certo? A nossa escola Neuza Maria do Bem. Vamos lá. O tema da aula de hoje é cuidados na gravidez, né? Esse tema aqui é importante, é atual. Nós vamos colocar em prática sempre, porque nós podemos ver no dia a dia pessoas grávidas, né? Mulheres grávidas que estão próximo de nós. Então, uma palavra, uma informação sempre é importante. Essas informações são importantes até para os meninos, né? Os homens, porque pode acontecer com uma pessoa próxima da gente e a pessoa pode pedir alguma opinião, alguma opinião sobre o assunto, né? E aí nós podemos sempre ajudar, né? Informação sempre é importante. Vamos lá para as habilidades. Então nós vamos ver aqui as habilidades da atividade de hoje. Primeiro aqui, ó, discutir sobre os cuidados sobre a gravidez, né? Então nós vamos falar sobre esses cuidados aqui da gravidez. Sobre especificamente aqui nós vamos falar, dar um exemplo aqui, que é ultrassonografia e a miniocentese, né? São dois exames, então nós vamos falar o que é a gravidez, a importância, os cuidados que devemos ter, principalmente os cuidados aqui na gravidez, né? E esses dois exames aqui, ultrassonografia e a miniocentese. Nós vamos identificar aqui quais são os fatores de risco que influenciam o médico a indicar o parto cesariano. Então nós temos dois tipos de parto, parto natural e o parto cesariano. Está aqui, ó, parto cesariano. Quando o parto natural é indicado e quando o parto cesariana é indicado pelo médico, quando o médico escolhe fazer o parto cesariana, né? Cesariana, parto natural, a criança nasce naturalmente. O parto cesárea é o médico precisa cortar a barriga e retirar a criança, né? É o médico que faz o parto. Então pode antecipar e se ele vê que tem risco para a criança ou risco para a mãe, às vezes, pode ser que tenha pressão alta da mãe, diabetes, vários problemas na mãe ou na criança, o médico vai interferir e vai optar pelo parto cesariano. Nós vamos mostrar aqui também. Nós veremos ilustração dos dois exames para maiores cuidados na gravidez, né? Então nós vamos ver aqui a ilustração desses dois exames aqui, de ultrassonografia e a miniocentese. Nós vamos analisar também alguns cuidados durante a gravidez, que devem ser tomados durante a gravidez aqui, ó. Então, isso é importante, né? Tem alguns cuidados que são importantes, que são tomados durante a gravidez, porque toda alimentação, tudo que entra no corpo da mulher, que ela se alimenta ou deixa de se alimentar, vai influenciar no filho, né? Porque não tem alimentação diferente. Os nutrientes que o filho recebe vêm da mãe, né? Tem um cordão umbilical que liga a mãe com o filho, né? Então, nós vamos explicar como isso acontece, o que é bom fazer e o que é ruim para fazer nesse período de gravidez. Trabalhar as ideias do texto, nós vamos fazer isso identificando os riscos e cuidados, né? Então aqui nós vamos identificar riscos e cuidados na gravidez. Vamos lá. Cuidados na gravidez, então está aqui, ó, cuidados na gravidez. Vamos ver alguns cuidados na gravidez. A mulher grávida deve ir periodicamente ao médico para verificar se a gravidez está se desenvolvendo dentro dos padrões normais, né? Então, ficou grávida, o médico identificou, o médico já vai orientar a mulher para sempre procurar o médico constantemente, vai marcar consultas para acompanhar como está a gravidez da mulher, certo? Então é muito importante manter uma alimentação balanceada. Esse ponto aqui é o mais importante, ó. Alimentação balanceada. Por quê? A alimentação da mãe ela vai influenciar diretamente no desenvolvimento do feto, né, da criança. Então, feto é quando está se desenvolvendo a criança dentro da barriga da mãe e quando já nasce aí fala a criança, né? Então essa é a única diferença.
Feto é quando está dentro da barriga ainda em desenvolvimento. Nasceu, aí já é criança. Então, quando a alimentação é boa da mãe, os resultados são bons para a criança, né? Ou para as duas, 3 crianças. Hoje pode ter gêmeos também, né? Pode nascer 2 filhos. Então, a alimentação balanceada ela é importante porque ela vai nutrir bem a criança. Agora, o oposto também acontece, né? Se a alimentação da mãe for ruim, a criança pode ter problemas, porque ela pode ter mau desenvolvimento, pode crescer pouco, pode ter sérios problemas. Então, se houver problemas, o médico poderá receitar vitaminas ou indicar até medicamentos. Então, o médico pode entrar com medicamentos, ele pode também receitar vitaminas se a mãe tiver com algum problema, dependendo do problema que ele identificar na gravidez, né? Então, a alimentação é muito importante. Se for uma alimentação ruim, com baixa quantidade de vitaminas, o médico vai receitar vitaminas para melhorar essa alimentação. Tudo que a mãe se alimenta, consome, esses nutrientes vão para o filho. Não tem separação no sistema ali. Então tem um cordão umbilical, a criança vai receber todos esses nutrientes da alimentação da mãe. Se for uma alimentação muito rica, boa, alimentação em ferro, fósforo, em todos os nutrientes por aí, sais minerais, vitaminas, então a criança vai se desenvolver melhor. Se for uma alimentação ruim, por exemplo, se tiver um problema de alimentação, se alimentar muito pouco, a mãe não conseguir se alimentar, então aí a criança também, o feto pode influenciar no feto. Não ter uma saúde muito boa, um desenvolvimento muito bom, certo? Tem também um outro lado. Se a mãe fizer uso de bebidas alcoólicas, drogas e cigarro, pode influenciar negativamente na criança, porque não tem separação do sistema. Então tudo que entra no corpo da mãe vai para a criança também, certo? Então isso é perigoso, nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. Alguns exames como a ultrassonografia, então durante a gravidez, um dos cuidados importantes é aqui, está aqui, alimentação balanceada. O outro está aqui, pronto, esse aqui é o segundo cuidado importante. Ultrassonografia é um exame que se faz de vez em quando um exame para diagnosticar se tem algum problema. Então o médico vai colocar um aparelho assim na barriga da mulher com gel, ele vai conseguindo ver como que o desenvolvimento do feto está. E depois de um certo desenvolvimento aí vai conseguir também saber qual o sexo da criança, né? Através desse exame aí, ultrassonografia. Está aqui, o exame é esse aqui. A mulher fica deitada, ela consegue até vê-la na tela. E aqui ela vai ver se aqui na tela sai se tem um filho, 2, né? Como que está o filho. Depois, acho que com 7 meses, já dá para ver, depois de um período já dá para ver se é masculino ou feminino, o sexo da criança, ver se está tudo bem. Então esse exame chama ultrassonografia, certo? É importante fazer esse exame aqui para saber da saúde da mãe e do feto. Exames realizados apenas em circunstâncias especiais. Então tem exames que não faz sempre, mas em circunstâncias especiais. Por exemplo, quando há caso de certas doenças genéticas. Então, quando tem suspeita, quando acha que tem uma doença genética na família, tem doença genética na família, pode passar para o feto, para a criança, então aí vai lá e faz o exame, né? Então a mulher com mais de 35 anos também tem que fazer esse exame especial, que está aqui o nome dele aqui, amniocentese. O que é isso? O médico vai pedir esse exame, vai fazer esse exame aqui. Esse exame, a partir desse ponto aqui, retira um pouquinho de líquido da bolsa de água. Então dá uma injeção na barriga da mulher, uma seringa, coloca e retira um pouquinho de líquido. Com o aparelho, o médico consegue saber a posição da criança e da onde ele consegue retirar esse líquido sem furar a criança com a agulha. A agulha tem risco, né? Então passa a agulha, fura na barriga assim e vai conseguir coletar um pouquinho desse líquido. Junto com esse líquido que fica onde a criança fica ali, vem células do embrião daqui, vem células de todo o desenvolvimento da criança ali, do feto,
vai se desenvolvendo, então ele pega um pouquinho dessas células nesse líquido para poder fazer o exame. Aí faz o exame que é chamado amniocentese. Então os cromossomos dessas células são examinados, para verificar se é doença genética. Então aí recolheu essas células aqui do embrião, aí vai fazer um exame para saber se tem doença genética ou não. Vai identificar o quê? Um exemplo está aqui, ó, síndrome de Down. Então se tem essa criança pode ter a síndrome de Down, se tem históricos na família, aí pode fazer esse exame, a amniocentese, para saber se ela tem síndrome de Down ou não, ainda como feto, ainda em desenvolvimento dentro da barriga da mãe, certo? Dentro da barriga da mãe. Então vamos lá. Esse daqui é o exame, ó. Aqui o médico está com o aparelho, então ele consegue ver com esse aparelho a posição da criança. A criança está aqui, ó, já está com a cabeça voltada para baixo, pronta para o parto. Nessa posição aqui, a criança já está pronta para o parto. Já desenvolveu, já se mexeu bastante, já cresceu. Aí depois ela vira, fica de ponta cabeça aqui mesmo. Sim, assim mesmo. E aqui a mãe está deitada, né? Fica de ponta cabeça e a criança vai nascer. Já aqui. Aí com esse aparelho aqui o médico consegue saber onde a criança está. Aí ele vem com essa seringa, coloca aqui na barriga da mãe, entra aqui e tem que entrar nesse espaço onde tem esse líquido aqui, ó. Onde tem líquido. Ele retira esse líquido com as células da criança e aí ele consegue fazer um estudo em laboratório para saber se a criança vai ter síndrome de Down ou outras doenças aí através desse exame, a amniocentese. Então, a amniocentese vem do líquido amniótico aqui, ó, que é esse líquido marcado em azul aqui. Não tem essa cor, é claro, essa cor é só ilustrativa, né? A criança está em movimento, ela pode mexer, então aqui ela já mexeu, já está de ponta cabeça preparada para sair, para nascer, o nascimento. Aqui nós temos a placenta aqui do lado, que é essa região aqui. Nós temos o feto, que é a criança aqui em desenvolvimento. E temos o útero, que é essa parede do útero em vermelho aqui, ó. Isso daqui é a parede do útero. Quando a mãe está grávida, a criança, o feto vai se desenvolvendo, E aí o útero vai aumentando. Então essa parede aqui, ó, vermelha, marcada em vermelho, aqui, ela tem uma certa elasticidade mesmo para esticar, certo? Aqui marcado aqui está o cordão umbilical, ó. Tem um cordão umbilical aqui. É que faz a ligação da mãe para a criança, né? Então a alimentação, os nutrientes que a mãe está se alimentando ali, vai pelo cordão umbilical, a água, tudo para a criança. Então se a mãe fizer uso de álcool, cigarro e drogas, também vai para a criança, certo? E aí pode provocar má formação. Por isso que durante a gravidez, antes, a melhor coisa para se fazer é nunca utilizar drogas, álcool e remédios também não pode utilizar. Quando for utilizar remédios, precisa conversar com o médico, fazer consulta com o médico. Estou grávida, faz consulta com o médico para saber qual tipo de medicação que você está tomando, se vai poder continuar, se vai ter que trocar, porque pode influenciar tudo no desenvolvimento do feto da criança, certo? Até o nascimento a criança vai receber tudo que a mãe está consumindo ou ingerindo. Então, mulheres grávidas não devem fumar, tá aqui, ó, não devem fumar, nem tomar bebidas alcoólicas. O desenvolvimento do feto pode ser comprometido. Então, como eu expliquei ali no desenho, aqui na figura, tem um cordão umbilical ali, aqui tem um cordão umbilical, e tudo que a mãe ingerir vai para o feto, né, para a criança aqui em desenvolvimento. Então, isso pode influenciar, pode causar uma má formação no desenvolvimento, vai ficar comprometido. Drogas, então aqui, ó. Drogas. Esse aqui é o principal problema. Drogas como a cocaína, crack, maconha, se consumidas durante a gravidez, prejudicam o sistema nervoso da criança, vai atacar o cérebro da criança que está em formação ainda, em desenvolvimento. Então vai prejudicar muito. E isso é péssimo para a criança. Então corta o consumo de drogas. O primeiro sinal de gravidez,
drogas, bebidas alcoólicas e cigarro, fumo, tem que parar, certo? Para evitar. Pelos mesmos motivos, a gestante também não deve usar medicamentos, também já falei um pouquinho antes ali. Então, é o mesmo motivo, né? Os medicamentos podem comprometer o desenvolvimento da criança, dependendo do medicamento, certo? Pode até levar à morte do feto, né? Ao aborto, aí acontece o aborto, né? A criança já nasce sem vida. Só complicações, vai ter complicações, é muito difícil essa situação. Então precisa tomar cuidado mesmo, né? Então, ó, 3 pontos aqui, se tiver um amigo, um colega, alguém que está passando por gravidez, ó, 3 pontos importantes, estou até marcando aqui, ó, para vocês numa conversa aí, para ajudar um amigo, uma amiga, um parente que está grávida aí, ó. Então isso daqui é muito importante de evitar. Se vocês pegarem uma avaliação também, uma redaçãozinha, pode falar desse ponto aqui, ó, que as mulheres grávidas não devem fumar bebidas alcoólicas e drogas também, porque qualquer tipo de drogas, porque pode prejudicar o sistema nervoso da criança. Medicamentos também, o mesmo efeito, certo? Então o médico deve ser procurado imediatamente se houver. Ó, então procurar o médico, ó, aqui, ó. Procurar o médico. Quando temos que procurar o médico? Se houver perda de sangue. Pronto, então a mãe teve perda de sangue, precisa procurar o médico. Se tiver rompimento se tiver vazando líquido amniótico, tá aqui, ó. Se tiver aquela água, está vazando água, é o líquido amniótico. Então tem que procurar o médico também. Se tiver dor forte no abdômen, aqui na região do abdômen aqui, dor forte, também tem que procurar o médico. Na gravidez, qualquer sintoma deve-se procurar o médico, certo? Até o inchaço nas pernas, se estiver retendo água, também precisa. Dor de cabeça aqui, ó, outro exemplo, que demora, né, não passa. Visão perturbada por manchas. Você olha os objetos assim, vê umas manchas, as manchas sombreado. Isso também é sinal de que pode ter algum problema. Deve procurar o médico durante a gravidez, certo? Então, olha quantas dicas que tem aqui para dar para algum colega aí, algum amigo, quem estiver grávida aí, alguma amiga, ou algum amigo que tenha namorada, esposa grávida. Você já sabe bastante informações aqui, dá para conversar com eles, hein? Contrações no útero, aqui, ó. O útero se contrai, ele fecha, o útero se contrai. Quando o útero se contrai, antes da data prevista do parto, aqui, ó, antes da data prevista para o parto, é muito preocupante, porque a criança pode nascer, né? Ou pode nascer bem, ou pode nascer morta, ou pode nascer antes dos 9 meses, pode nascer com 7 meses, por exemplo. Aí precisa procurar o médico, porque o médico vai saber o que fazer. O médico vai identificar se vai fazer. Sempre o médico vai escolher o parto natural. É o parto onde a mãe vai lá e tem o filho naturalmente, sem a ajuda do médico. Aí o parto, esse é o parto natural. Agora o parto cesariano é o parto que a mulher vai ter a ajuda do médico. Aí o médico vai anestesiar, vai cortar a barriga e é o médico quem faz o parto, quem vai retirar, certo? Então o médico vai saber quando fazer esse tipo de parto, quando ele escolher um parto ou outro. Febre também, dor ou ardência, ardido na hora de urinar, né? E inchaço excessivo dos pés, aqui ó, já falei também. Quando os pés incham demais, pode ser retenção de água, tem que ir no médico, das mãos e do rosto também. Então, engordar um pouco é normal mesmo, mas agora inchar muito, dá para perceber quando é inchaço de água mesmo, de líquido, certo? E aí precisa procurar o médico rapidamente. Durante a gravidez, o peso da mulher aumenta com o crescimento da criança, né? Tem criança que nasce bem grande. Então, um pouquinho de dor nos pés é normal. Agora, se tiver inchaço mesmo, inchar bastante, começou a sumir os ossos, não deu para ver, ficou bem inchado, vai dar para perceber e aí procura o médico rapidamente. E é importante saber essas informações aqui, porque
para relatar para o médico o que está acontecendo, né? Não pode deixar de contar alguma informação para o médico, ele pode fazer um diagnóstico errado. Ele vai fazer um diagnóstico baseado no que a pessoa falou, e aí não é o diagnóstico certo. Não é o médico que está errando, a pessoa que está errando. Né? Quem está grávida tem que passar todas as informações possíveis. Então nós temos que ter informações aqui e conscientizar, né? Alguém aí. A gente sempre pode ajudar uma pessoa, falar, olha, observe, eles têm febre, dor, ardência, qualquer alteração, os pés inchar muito, vai no médico. Antecipa o retorno no médico aí. O rosto também, dor de cabeça forte, nada disso é normal, certo? Então vamos lá. Algumas doenças provocadas por vírus, o vírus de novo aqui, ixi, como a rubéola. Então a rubéola é um vírus? É isso mesmo, um vírus de rubéola, tá aí, Podem prejudicar o embrião, então pode prejudicar o desenvolvimento do feto, do embrião, da criança lá no começo da gestação. E deve ser comunicado imediatamente ao médico, né? Então, até o vírus, se a mulher for contaminada, até o vírus na corrente circulatória pode ir para o feto, o embrião, né? Que é a criança em desenvolvimento na barriga da mãe, certo? A rubéola pode ser prevenida pela vacinação, né? Então, vacinação em dia aqui, já previne a rubéola. Nós estamos falando muito de vacinação aí, né? Que vacinação. A vacinação é segura, é eficiente mesmo. A vacinação é para imunizar, para a pessoa ficar com o organismo preparado para enfrentar qualquer tipo de doença. É para o organismo conhecer aquele tipo de vírus ali e se defender dele quando o vírus entrar em contato com a pessoa fica mais forte, fica imune, né? E imunizar, o sistema imunológico fica bem ativo mesmo, bem preparado, certo? E a vacina nada mais é do que um trechinho, um pedacinho do vírus que não causa doença nenhuma, só para o corpo identificar aquele vírus ali quando ele entrar mesmo. Então, ou pode ser o vírus morto, inativo, acho que eu vou falar mais sobre vacinação aqui depois. Acho que é na próxima aula. Em algumas situações, o parto normal, ou natural, né? Eu coloquei parto normal, mas pode falar parto normal ou parto natural, sabe? É quando nasce sem a ajuda do médico, espontaneamente. Só com a mãe mesmo, não precisa do médico. Agora, o parto cesariano é aquele que o médico faz o corte, faz a intervenção, é o médico que faz. Torna-se perigoso para a mãe ou para o feto. Isso pode acontecer quando o feto não está na posição adequada. O feto não está na posição adequada. O que é isso aqui? Nossa, o feto não está na posição adequada. Vamos ver em cima. Aqui, Pronto. Aqui é a criança. Aqui é o feto, né? Aqui é o útero da mãe. A mãe está deitada aqui, barriga. E aqui é onde a criança vai nascer. Então, a criança, se ela estivesse com a cabeça virada para cima, aqui, voltada para cima, ela não está pronta para nascer, certo? Aí o médico analisa, fala, olha, a criança está voltada com a cabeça para cima, já está na hora de nascer, vamos fazer cesárea. Faz o corte na barriga, onde está a seringa aqui mesmo, Faz o corte aqui, e aí retira a criança, faz o parto cesariano. Agora, se a criança está nessa posição aqui, ela já virou de ponta cabeça, o feto, né? Tem que falar feto. Feto porque está dentro do corpo da mãe, feto ou embrião. Então, está aqui, o feto está aqui com a cabeça voltada para baixo, está preparado para sair, pode ser o parto natural, pronto, normal. Está 9 meses de gestação, tudo bem, peso está bem, a mãe está bem, o feto está bem, então pode nascer. Agora, se tivesse com a cabeça voltada para o outro lado oposto, aí não estava na hora de nascer, não. Aí o médico vai estar na posição. Outro problema que pode acontecer aqui, eu estou marcando aqui com amarelo aqui, vou marcar aqui para vocês. Aqui, Pronto, deu certo. É o cordão umbilical aí. O cordão umbilical traz os nutrientes da mãe para o feto, né? Se a criança virar, esse cordão pode enroscar no pescoço da criança. Dá uma espécie de nó mesmo, passa aqui assim, passa. E aí pode enforcar a criança na hora do parto, retirar. Então, se o médico identificar que o cordão está enroscado no pescoço da criança, pode enforcar a criança,
Ele pode optar pela cesariana também, certo? E se o cordão estiver desse jeito que está aqui, aqui nessa imagem aqui, ó, tá prontinho para nascer, tá certinho. Essa imagem é o certo, é o correto. O oposto, aí traz risco na gravidez. Se a criança tivesse voltada para o outro lado, ou se o cordão umbilical que eu marquei de amarelinho ali, estivesse enrolado no pescoço da criança, certo? Então, são esses cuidados que o médico tem para fazer o parto. Então, aqui, ó, cabeça voltada para baixo, naquela posição lá que eu mostrei. É comum, então, que o médico decida pela cesariana. Tá aqui, cesárea. Cesariana fazer o parto cortando a barriga lá e retirando a criança, certo? Da anestesia e tudo. Corta o abdômen aqui, ó. Abdômen da mãe. Essa parte é bem baixa aqui, assim. Fica um corte, depois fica a cicatriz, né? A marca do corte. Então, quando o parto é cesariana, fica aquela marquinha de corte mesmo. Fica cicatrizado, mas dá pra ver a marca do corte, certo? Aqui nós temos uma imagem que mostra a criança aqui, o feto, né? A criança já está nascendo aqui, né? O feto, tem o útero com essa parede vermelha aqui, ó. Aqui seria o local para sair, para a criança nascer, né? Para a criança sair aqui. Então ela está na posição certa. Está de cabeça para baixo já aqui, está na posição certa. O cordão umbilical, mais uma vez aqui, ó, não está enroscado no pescoço. Aqui nós temos a placenta, né? Aqui está mostrando o cordão umbilical, tá vendo aqui, ó, cordão umbilical. Está mostrando que ele está levando nutrientes para a criança aqui. Está tudo certo. Aqui é a parede do útero. Essa parte vermelha aqui é a parede do útero. Parede do útero. Aqui tudo certinho. E tem a placenta. Tá. Então por quê? Aconteceu algum problema e aí o médico optou pelo parto cesariana. Então essa que é cesárea. Aqui, ó. O médico faz um corte aqui e retira a criança no parto, certo? Então o parto natural é aquele anterior e a cesariana é esse daqui, faz o corte. Depois vai ficar a cicatriz nesse local aí. Nessa fase de gravidez tem alguns cuidados, né? Então os cuidados aqui, ó. Vamos ver alguns aqui. Primeiro que eu coloquei aqui, parar de tomar analgésicos antitérmicos. Então, remédio para dor ou para febre, tem que parar de tomar. Aqui, ó, os dois. Não pode tomar. Porque não é normal ter febre durante a gravidez. Não pode ter febre durante a gravidez. E se tiver um pouco de febre e tomar essa medicação aí vai diminuir a febre, mas o médico não vai conseguir identificar se tem algum problema, certo? Então não pode mascarar, a gente chama de mascarar os efeitos, né? Você toma um remédio e aí não procura o médico e o problema vai continuar, não vai tratar o problema, certo? A indicação é utilizar somente a medicação recomendada pelo médico aqui, ó, obstetra. Próximo. Eliminar ou diminuir aqui o consumo de cafeína. Ah, tá, consumo de cafeína. Café, tá bom. E não se trata só do café. Opa, então não é só o café? Ah, não. Mas também chá preto durante a gravidez, refrigerantes à base de cola e também chocolates. Esse tipo de informação aqui o médico sempre passa para a mãe que está grávida, certo? Os cuidados que ela vai precisar tomar na gravidez. Então, se vocês se depararem com alguma prova, alguma avaliação, alguma redação, vocês não podem esquecer de falar sobre os cuidados nessa fase. Opa, lembrei, o professor lá falou para mim, os cuidados nessa fase é importante. Então tem vários aqui, lembrei, não tomar café, não fazer uso de drogas, medicação, né? Cigarros, bebidas alcoólicas. Então aqui, aqui embaixo, parar de fumar, pare de fumar. Parar de fumar, cigarro não faz bem não, porque vai tudo para a criança. Então numa redação você pode escrever isso, e pode cair em tema de redação. Cuidados com creme dermatológico, aqui creme dermatológico, cremes para a pele. Tomar muito cuidado, porque eles podem ter aqui, vou marcar aqui no cantinho,
ácido retinóico. Então, se tivesse esse ácido aí e você passar creme, pode dar malformação aqui, ó. Uma formação da criança, do feto, né? O feto está em desenvolvimento e aí dá malformação. Você são um braço, perna, ou outras, pode ser menor, pode ser maior a deformação, né? Então, evitar a exposição desnecessária ao raio-x, nada de raio-x para mulher que está grávida, certo? Hoje tem muito cuidado, cada vez a medicina melhora mais. Então, os raios-x, quando vai fazer raio-x, colocam uma manta assim, que ela protege do raio-x, certo? Bebidas alcoólicas, está aqui mais uma vez, ó, bebidas alcoólicas. Drogas nunca, ó, não faz bem para ninguém, o nome já diz, hein, pessoal? Está aqui, ó, drogas, sai fora que não faz bem para ninguém. Uma alimentação saudável faz bem, tá? Então, drogas na gravidez, então, é pior ainda, certo? Depois, as consequências podem ser para o resto da vida para a criança, né? Então, é muito difícil isso, é complicado. Vamos evitar, certo? Evite comer carnes cruas também, ou mal passadas, lavar bem as frutas, aí a limpeza de a higiene de sempre, né? Então, aqui nós vamos trabalhar agora as ideias do texto, como? Identificando os riscos e cuidados na gravidez, tá? Legal. Então, vou fazer a questão número 1 lá e enviar para o meu querido professor. É isso daí, faça mesmo. Pode registrar com foto lá e envie que eu já estou corrigindo, certo? Já recebi alguns. Alimentação não é importante na gravidez, é uma afirmação. Alimentação não é importante na gravidez, é só responder o que você acha. E aí justificar a sua resposta. Por que você acha isso? E justifica a sua resposta ali. 2. Qual é o exame que é utilizado para identificar doenças genéticas como a síndrome de Down? Agora nós temos que fazer o quê? Qual a habilidade importante desse segundo exercício aqui? Ó, identificar aqui, ó, as doenças genéticas e síndrome de Down. Palavra-chave, pessoal, ó, síndrome de Down. Procura no texto. Opa, errei aqui. Fica difícil para fazer aqui. Então, síndrome de Down, procura no texto, síndrome de Down. Procura também aqui, ó, doenças genéticas no texto. Palavra-chave. Pronto, vai lá, procura, lê sobre doenças genéticas, como a síndrome de Down, e aí vai procurar o quê? Qual é o exame, ó? Qual é o exame? Pronto. Qual o nome do exame? Pronto, feito. Explique o que é amniocentese. O que é isso? É um exame? Como que é? Pronto, só explicar, certo? Qual é a situação que faz com que o médico decida pela cesariana? Então, ó, palavra-chave, ó, cesariana, já marca aqui. Marca, pega a caneta mesmo aí, marca no texto aí, volta lá no texto e procura cesariana. Aí vocês vão encontrar qual é a situação, tá aqui, ó. Qual é a situação que o médico, faz com que o médico o decida pela cesariana? Pronto, é só responder, enviar que eu já estou corrigindo aí, marcando a participação de vocês, certo? Assistam sempre as aulas aí, espero ter ajudado. Até a próxima, pessoal.